Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde e alegria para você. Em mais uma manhã do Agir de Deus, em mais uma manhã profética e agora em mais um mês, né? O mês de novembro, hoje dia 3 de novembro de 2025, segundona especial do Agir de Deus. E de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, o Agir de Deus está no ar, aqui pelas ondas amigas da Rádio Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira, para você que não me conhece. Seja muito bem-vindo, fique com a gente, porque até às 10 tem muita coisa boa. Vamos falar sobre fé, um assunto que não tem como não falar de fé, e nós vamos precisar de muita fé para esse mês de novembro. Então, aumente o volume do seu rádio aí, fique atento ao Agir de Deus, tem o momento da palavra, da oração, e cremos que Deus manifestará a sua glória. Ontem para nós o domingo foi sensacional, foi um domingão assim muito especial, de manhã, de tarde, de noite, foi tremendo o Agir de Deus. A gente agradece a Deus por a gente ter começado uma semana abençoada e hoje, segundona, tenho certeza que não será diferente aqui pelas ondas amigas do rádio e também você que nos ouve pelas plataformas digitais, alguma rede social e também nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube, abençoando vidas, abençoando famílias. E sempre quando começa aí a semana, começa um novo mês, né, eu gosto sempre de ler Deuteronômio 28, né, aquelas bênçãos que serão lançadas, né, do Monte Gerizinho. Muito legal estas bênçãos, é muito forte o que Deus fala aqui. E eu quero já, as palavras iniciais, já ler profeticamente para você que crê na palavra de Deus. Vou destacar alguns versos aqui. Deuteronômio 28, né? 28, vou destacar o verso primeiro, alguns versos aqui. E será que se ouvires a voz do Senhor, olha que interessante, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção, preste atenção nesse verso aqui, de Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará, quem vai mandar? Deus, né? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará por si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Olha o verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para o servires. Eu li 14 versículos, isso aqui são as bênçãos para o obediente, né? Do 15 em diante fala do castigo, mas não vamos falar disso não. Vamos ficar nas bênçãos aqui, é só obedecer às instruções de Jesus, né? Seguir os princípios da palavra, que você é abençoado
e nenhuma maldição, nenhum castigo vai chegar sobre você quando você obedece por amor, quando você obedece com alegria, né? Você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? E eu vou destacar de novo aqui o verso 8 e 12, que eu gosto desses dois aqui. Ele diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Então já declare. Nós declaramos aqui, você declara aí se você crê. Isso só pega para quem crê, né? Quem não crê não vai acontecer nada, entendeu? Não vai ir para frente, né? Mas se você crê, então ele está dizendo, o Senhor mandará que a bênção. Então que a bênção de Deus esteja nos teus celeiros, ou seja, no teu trabalho, nas suas atividades, nos teus negócios, no teu empreendimento, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, em tudo, meu irmão, em tudo. Deus quer participar de tudo. Deus não quer só uma parte da tua vida, Ele quer você por inteiro. Ele quer participar de tudo, porque Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus foi muito, muito forte. Ele sacrificou o seu Filho amado para salvar a humanidade. E Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, iniquidades, tudo que é coisa ruim. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita do Pai, intercede por nós, e ele está aqui com a gente está com vocês. Então estamos unidos nessa fé, numa atmosfera de fé, numa atmosfera sensacional para o agir de Deus. Então fique com a gente, porque esse é só o começo da glória de Deus através desse poder da palavra. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. É o céu, o nosso negócio é com o céu. O meu compromisso é com o céu, é do céu que vem a bênção, é de Deus que vem a nossa vitória. É assim que você tem que andar, de glória em glória, de fé em fé, um dia melhor que o outro, e a graça de Deus, o favor de Deus é sobre nós. Se você crê, diga amém, eu tomo posse, a vitória é nossa, e vamos na nossa jornada da fé, na nossa maratona da fé, começando agora o agir de Deus. Bom dia, pastor Eva. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem com a gente nesta manhã, vem com esta unção poderosa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, agindo e operando de uma maneira sobrenatural e poderosa, porque você será bem-aventurado, você será feliz. O homem que anda nos caminhos do Senhor, a mulher, a família, o empresário, o empreendedor, o trabalhador, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que coloca as suas mãos na presença de Deus e diz: Senhor, unge as minhas mãos para esse grande dia de trabalho, apresentar as suas mãos diante de Deus, mãos que assinam papéis, documentos, mãos que abrem portas, que dirige, que organiza, que faz tantas coisas. E a Bíblia diz que você será feliz, será bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, queridos, quem faz isso aqui, ó, o verso 3 é uma realidade. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que fizer vai prosperar. Diga: eu recebo em nome de Jesus essa prosperidade, essa unção, essa graça, que esse mês seja de portas abertas, de muitos contratos fechados, de muitas vendas, de muitas compras e de muito poder de Deus agindo do alto da cabeça aos pés. Que Deus venha neutralizar todas as forças contrárias, perturbações, enfermidades e aquilo que atrasa o projeto de Deus aí na sua vida. Dá o decreto de milagre. Dá a declaração de fé aí na sua casa. Dá a palavra de ordem. Diga a esse vale de ossos secos que haja vida, porque há poder nas suas palavras. Então diga: esse mês é um mês frutífero, produtivo, abençoado. Deus me ama, Ele está comigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito abençoado, porque vamos que vamos, porque só começou aí essa poderosa unção dobrada, porque hoje aqui a bênção é dobrada. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante aí nos seus celeiros, transbordante aí na sua família, na sua vida, e Deus vai colocar as mãos nessa causa. Estamos aqui com muita alegria, com muita fé, com muita expectativa, sempre confiantes no cuidado de Deus, no carinho de Deus, no amor de Deus para conosco. Então continue com a gente, estamos aqui realmente para ser bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Que tenhamos um mês de novembro,
um mês frutífero, né? Que possamos dar muito fruto, que seja maravilhoso, né, pastor? É isso aí, Então, cada dia mais frutífero. Amém. Muito frutífero, porque a semente é você que lança ela. E quando você lança a semente numa terra produtiva, você vai colher 30, 60, 100 por um. Estamos aí neste mover, vendo aí as maravilhas que Deus está fazendo na vida dos ouvintes, pastor Edson. Sim. Tá forte e tem ouvinte aqui que tá feliz da vida, bênção dobrada, né? O André e a Tainá, lá do estado do Rio Grande do Sul, né? Eles estão felizes, né? Que ele já me avisou a semana passada. Na quinta-feira, ele falou, mandou até a foto aqui do bebezinho, ó. Acabou de nascer o bebezinho na quinta passada, quinta, sexta, né? Aliás, quarta, e é o Davi, né? Davi nasceu, né? Tá feliz e ele tá ouvindo a gente, ó. Mandou o seu bom dia, tá ouvindo, está na escuta do Agir de Deus e cuidando do nosso Davi. Grande abraço aos pastores. Um abraço, André, Tainá, felicidades para vocês três, agora é 3, né? Que bênção, né? Felicidades e filhos, herança do Senhor. É bênção de Deus e que Deus dê sabedoria, né? Ao André e a Tainá para educar os caminhos de Deus, a vida do Davi, né? Que o Davi já é um nome forte, né? O Davi, o rei Davi, né? Então, que Deus ilumine o Davizinho em nome de Jesus. Parabéns, parabéns para vocês, parabéns para todos os nossos ouvintes que são aí árvores frutíferas, dando fruto cada dia e multiplicando aí as bênçãos na casa, na família. Eu agindo Deus, quem pedirá? E todos os intercessores, toda a nossa família agradece aí a presença poderosa, a participação, a colaboração, a contribuição, as orações. E vocês aí que escrevem lá nas nossas páginas, vocês que compartilham, dando seus depoimentos, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Isso mesmo, a palavra de Deus ela tem que virar manchete, tem que propagar o evangelho da luz, da paz, da libertação, da reconciliação, da restauração, da restituição. E é engano você pensar que todo mundo já conhece Jesus. Tem muita gente boa que ainda não sabe que Deus é o Deus dos milagres, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Tem muita gente boa que quer aprender com você como orar, como ler a palavra, como ser edificado, como ser forte diante de uma tempestade, como estar em pé diante de uma batalha. Então são seus amigos, seus familiares. Quantas pessoas da sua família não sabem disso? Quantos amigos que você tem aí do seu trabalho que não entende isso? Então, você é luz para brilhar na escuridão de alguém. Você é luz para brilhar nas trevas da vida de alguém. Então, tem esse entendimento, que Deus te coloque em lugares que eu não vou estar. Deus te coloca em lugares que eu não vou pisar. Mas você vai entrar de cabeça erguida, dando glória a Deus, graças a Deus. Deus é poderoso e isso é fato. Seus amigos, seus familiares vão falar isso para você. Não vai embora não, porque quando você chega, algo acontece. Sabe aquele dia que você passou por aqui? Aconteceu algo sobrenatural. Então você precisa entender que a luz de Cristo, a graça, o favor de Deus está sobre a sua vida. É o favor de Deus, é a graça que nos sustenta a cada dia. Porque Deus tem propósitos, Deus tem projetos, Deus tem planos. E você precisa executar isso. Seja forte, tenha coragem, vai nessa sua força, vai nessa sua fé. Mesmo que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode declarar. Vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação. A última palavra é a de Deus. Mesmo que os seus olhos não conseguem ver e entender, e nem Deus vai ficar mostrando tudo. Milagres não se explica. Milagre você aceita pela fé. Me explica como foi isso? Não tem explicação. É milagre. Milagre não se explica. Se aceita pela fé. Ó, eu só sei que aconteceu. Só sei que aconteceu o milagre. É isso. É isso aí. E hoje é um dia propício para milagre, né? Milagre ou milagres, né? Deus realiza milagres e essa conexão é a fé, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a fé para o dia de hoje, para esse mês, né? Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão a participação de alguns ouvintes. Agradecemos aqui, tem gente com a gente já na fé. Deixa eu dar uma olhada aqui. A nossa ouvinte, deixa eu ver aqui, estou procurando aqui, tá chegando as informações aqui
Tem várias pessoas, vou falar nomes aqui, olha que vários nomes, olha que legal. A Tânia Mara, lá de Antonina, Roseli, do Novo Mundo, Maria de Lourdes, de Almirante Tamandaré, a Miriam, do bairro SIC, Curitiba, a Adriana Polidoro, de São José dos Pinhais, Anderson Pardinho, de Nova York, ó, New York, ó, que chique. Um abraço pessoal lá dos Estados Unidos, que legal. Também a Neiva e Antônio, de Curitiba, Rosângela, de Curitiba, Luiz Henrique, de Curitiba, olha que bacana, né? Ângela Borba, lá de Campo Largo, Cláudia Penteado, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a Ione Oliveira, de Almirante Tamandaré. A Ione até mandou um recadinho aqui. Ela diz o seguinte, ela está pedindo oração para o seu filho João Henrique, né? Então, vamos orar, daqui a pouco a gente vai entrar em oração. E ela diz que está ouvindo a gente agora de manhã. E sei que posso contar com as vossas orações, com certeza. Ione, um abraço para Ione, de Almirante Tamandaré, sempre na fé com a gente. Ione Borges dos Santos. Maravilha. Também com a gente aqui, a nossa ouvinte diz o seguinte: amém e obrigado. Ela escreveu que ela ouviu uma postagem nossa aqui, ontem eu preguei. Ontem foi inédito, né, pastor? Não vou contar. Ontem nós tivemos nosso culto no hotel, ministrei a palavra, foi tremendo o agir de Deus, assim, foi tremendo. Quem estava lá sabe disso, que foi bênção, né? E daí tivemos compromissos familiares e tal. Daí de noite a pastora falou, bem, vamos lá em tal lugar na igreja de uma amiga lá e não sei o quê. E eu resisti para não ir, né? Mas no fim eu aceitei, falei, então vamos lá. Chegamos lá, o que aconteceu? A pastora da igreja viu a gente chegando lá, conhece a gente. Falei, eu vou lá para ouvir a pregação, né? Conhecido nosso, né? De repente, o que ela fala? Um dos vocês dois vão ter que pregar, né? Aí no fim eu acabei pregando na igreja. Eu falei, meu Deus. E eu falei na virada de mês, isso aqui é uma dica para você, ouvinte. Eu ainda disse para Deus, faça a minha agenda de novembro, né? Aí, você disse? Eu disse para Deus fazer a agenda, né? Quero andar na agenda de Deus, porque na agenda da gente às vezes dá umas erradas, né? Falou, aconteceu. E daí foi benção, foi lá em Colombo, né? Lá em Colombo, um abraço pro pessoal, pastora Lourdes, quem mais? A Lucimara, né? Lucimara, o Marcos pastor Tocha, Marcos né? Tocha, todas as crianças, toda a equipe forte, né? maravilhosa que tem andado com a gente, são ouvintes maravilhosos, nossa querida Lourdes, pastora amada, que tem sido uma intercessora dessa grande obra de evangelização. Se estamos aqui é porque tem alguém que ora, tem alguém que clama, tem alguém que geme por almas, isso mesmo. E Deus levanta pessoas aí na sua vida. Se você está aí, alguém orou por você. Se você é quem você é, alguém foi lá e te deu uma injeção de ânimo espiritual, de palavra, de gratidão e te impulsionou para chegar onde você chegou. Isso é o que a palavra de Deus faz. Ela maravilha. nos chama a andar com gente de fé. É isso aí, gente. Então, todos nós temos nossa agenda assim, de compromissos, de fazer isso é normal, você ter uma agenda Sim. organizada. Sempre. Porém, né, Deus, ele que faz as agendas principais da gente, né? Então, Isso uma dica mesmo. que eu dou, né? Talvez você está aí se perdendo na sua agenda. Fala, Deus, me ajuda a colocar ordem na minha Isso vida. aí. Que Deus faça a sua agenda É também. forte, é forte. Né? Um abraço, pastor Arilson, pastora Selma, toda a sua equipe, Também, que né? nos receberam ali com muito amor, muita alegria, muita paz, muito renovo, muita inspiração, muita oração. Essas são as colunas maravilhosas que Deus coloca aí na nossa vida, e a força do Senhor vem através da oração e da palavra. Quando tem comunhão, quando tem unidade, quando você não anda sozinho, para de andar sozinho. Para de andar sozinho. Quando você anda sozinho, você se sente frágil, fraco, fica pensando bobeira, fica com a mente fraca. Então você precisa se fortalecer. Tenha bons relacionamentos. É isso que permanece. Jesus andava com 12. Tinha hora que ele andava com 3. Tinha hora que ele andava com 2. Tinha hora que ele andava com 1. Tinha hora que ele sumia para orar. O nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Ele falava com o Pai, antes e depois. Quando ele foi escolher os seus discípulos, pastor Edson, o que aconteceu com ele? Antes dele Ficou escolher, a noite inteira ele ficou a orando. madrugada toda orando. isso aí, né? é isso aí. Ele orou. Então, se você não consegue ter bons relacionamentos, ora, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai colocar pessoas na sua vida, empresários, empreendedores, professores, mestres, evangelistas, adoradores,
Pessoas que têm contato com o Pai. Amém. É isso aí. Comunhão com Deus. Comunhão é tudo, né? Muito Tudo, bem. tudo. Bom dia, na paz, pastores. Estamos na escuta aqui em Vilhena, Rondônia, Rosmarie e família. Ela pede oração para a família, vamos orar sim. E ela escreveu, vocês são bênção, né? Amém. Mandou o link Amém, também. vocês também são bênção. Um abraço para a Rosmarie. Maria Eduarda, Maria Eduarda, Felipe e o Mateus, né? Jaime e Rosmarie. E a Rosmarie, família Família da fé. Até ela mandou aqui para nós aqui, semana passada, um vídeo. Eles estiveram aqui há um ano atrás, né? Vieram aqui na rádio, foram na nossa casa também, tomaram um café com a gente, depois fomos no shopping comer pizza, né? Eu guardei esse dia, foi fazer bom. Um tour, veio conhecer a rádio, é isso aí. Foi bem. Ela mandou o vídeo aqui que ela de um ano atrás. Né? Um ano, fez um ano. Ela filmou, que ficou bacana, né? Obrigado, Rosmarie. Obrigado ao Jaime também. Que Deus recompense também o apoio de vocês. Venham mais vezes. Venham mais vezes para Curitiba. É que às vezes é legal esse negócio, porque às vezes tem muitos ouvintes, como a Rosmarie, tem muitos, assim, principalmente os mais distantes, assim, Sim. de outras regiões do Brasil aí. E eles falam, não, vem pra cá, não sei o quê, né? A gente até poderia ir, mas assim, não é tão simples. A gente tem os compromissos da obra, a gente tem os compromissos. Sim. Então, é claro que mas tudo pode acontecer. Tudo pode, igual ontem nós chegamos na igreja, quando eu pensei assim comigo, Jesus vai vir desse jeito, né? Ele vai vir a hora que a gente menos imagina, né? A qualquer momento ele vai ser o arrebatamento. Você vai para receber e acaba alimentando outros. É isso que Deus faz com você. Por isso esteja sempre pronto, esteja sempre preparado, tenha sempre uma palavra de fé, de ânimo, de coragem. E não será diferente a vida de Jesus. Você tem que estar sempre pronto, preparado. O soldado, quando ele vai para as guerras e batalhas, ele faz os seus treinamentos antes. Você não tem que treinar na hora, você tem que treinar antes. O corredor, quando ele vai correr, ele tem que treinar antes, ele tem que aquecer antes. E com Deus é assim, você tem que estar sempre com a espada, com a palavra de Deus entronizada dentro do seu coração. E o Espírito Santo fará você lembrar. Exatamente. Então, quando você estuda, vem a prova. Aí você tem que passar na prova, ser aprovado diante de Deus e não ter do que se envergonhar. Mas que maneja bem a palavra da verdade. Então você estuda e depois tem a prova. Com Deus tem a prova e depois você tem que ser aprovado. Aprovado diante de tudo que ele vai colocar. Porque o povo está com fome, o povo quer comida, quer alimento, quer palavra. E a palavra é alimento. Ela que vai alimentar uma alma ferida, uma alma cansada, um coração abatido. E a palavra é luz, ela ilumina a escuridão das trevas, daquele pensamento de miséria, aquele pensamento, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Então esses pensamentos malignos atrasam a vida de uma pessoa. E quando a palavra vem, ela limpa, ela lava, ela purifica. A tua palavra escondida no meu coração. É isso. É isso aí. Também, a Rosmarie também ela tem sido uma grande evangelizadora de várias maneiras, muito né? forte. No presencial lá na cidade dela, mas também aqui ela pegou o link do Facebook que está passando ao vivo e já mandou para nós e com certeza mandou para mais pessoas. Então ela acaba evangelizando. Tem muitas pessoas que foram alcançadas por Jesus através da Rosmarie, que divulgou e é isso aí, né? A pessoa pega o link, passa um para o outro e tal, né? Então isso também faz parte de uma grande rede de evangelização. Né? É sobre isso, você tem que lançar semente. Lançar semente na terra. E ela vai nascer, ela vai produzir, ela vai germinar. Conta uma história de uma senhora que passava de ônibus todo dia no lugar, todo dia no lugar, todo dia no lugar. E aquele ônibus passava por aquela cidade e ela via uma terra, muita terra, muita terra. E um dia ela teve uma percepção de entendimento e ela disse assim, vou começar a jogar semente. Vou começar a jogar semente, porque eu passo aqui todo dia. Vou trazer mais sementes e vou começar a jogar semente. Quem sabe era semente de camomila, não sei, era uma semente. E ela jogou sementes, pastor Edson, amados queridos. Ela foi jogando sementes, sementes, sementes. E aquele motorista achava estranho e todo dia aquela mulher entrava naquele ônibus e jogava pela janela sementes, Marcos. E jogava sementes, sementes. Um dia aquela senhora sumiu, desapareceu, e aquele motorista não viu mais aquela senhora. E ela não ia mais naquele ponto de ônibus, ela não passava mais por ali. E aquelas sementes começaram a crescer, 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 frutificar, frutificar. E foi ficando um jardim lindo, maravilhoso, e aquele motorista foi passando por ali. E as pessoas perguntavam para ele, mas que é isso? Que lugar maravilhoso.
Que flores impecáveis, cheirosas, lindas. E as pessoas iam filmando, tirando foto, fazendo live. E o motorista disse: um dia, uma senhora foi minha passageira. Ela jogava sementes e hoje vocês estão vendo essas belezas de alguém que lançou uma semente. Olha, querido, quem sabe você não vai ver o fruto da sua semente, mas os seus filhos vão ver, os seus netos vão ver, os seus amigos vão ver. Quem sabe você não vai passar mais por aquele lugar, mas você deixou uma marca, você deixou um legado, você deixou um cheiro suave, você deixou uma presença. Já viu aquela pessoa que diz: ah, minha avó passou por aqui. Ah, foi minha mãe que plantou essa árvore aqui. Ah, foi meu pai que construiu essa casa aqui. Essa empresa foi do meu avô. E assim sucessivamente. E a minha pergunta é: que fruto você quer deixar? O que você está plantando? Quem vai colher o que você está plantando? O que vamos colher daquilo que os nossos pais plantaram? O que eu estou colhendo do que o meu pai plantou? Que os meus filhos vão colher daquilo que eu estou plantando? Às vezes minha filha vai em alguns lugares e ela diz assim: eu sou filha do pastor Edson. A pessoa diz: sério? Pastor Edson, eu escuto o programa dele. É isso, é sobre isso. Que sementes você tem semeado? Quais são as suas plantações? Ah, pastor, aqui eu não estou colhendo nada. Aqui eu não estou colhendo nada. Então preste atenção no que você anda plantando. E comece hoje a semear boas sementes no coração das pessoas. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser bem recebido, receba bem. É maravilhoso ser aplaudido, ser bem recebido, mas você vai ter que plantar a semente de ser bem-aventurado. Bem-aventurado. As bem-aventuranças do Senhor. É preciso plantar para colher. Quem planta nada, colhe nada. Quem planta muito, colhe muito. Então, lance o seu pão sobre as águas. No seu tempo, você vai começar a colher. E quando você começar a colher: pastor, eu estou vivendo o tempo das colheitas. Não, eu estou vivendo o tempo da plantação. Eu não consigo. Onde eu vou, estou plantando. Planto aqui, planto ali, planto ali. Eu planto na vida de uma pessoa, eu planto um presente, eu planto uma flor, eu planto um abraço. É isso. É sobre isso. Então, se você quer colher, comece a plantar. Se nunca te ensinaram isso, estamos te ensinando. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei as colheitas que eu ainda não colhi. Eu sei as plantações que eu ainda não plantei. Eu sei. E você? Está plantando o quê? Está colhendo o quê? Deus tem a resposta. E Ele tem feito isso na nossa vida. Exatamente. A Bíblia é clara, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. A colheita nem sempre é instantânea, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Deus, ele trabalha no infinito, vamos usar esse termo aqui, né? E a gente quer para ontem. Então, tenha perseverança, né? Se você acha que não vai colher, que vai colher, vai. Mas não desista de semear, né? Sementes de generosidade, hospitalidade, né? A Bíblia fala que Abraão foi hospitaleiro, outros foram. E tem um texto na Bíblia, um extra aqui, que diz sobre que muitos, sem saberem, receberam anjos em casa. Isso. Né? Então é interessante esse negócio, né? Então, ser bem recebido, bem tratado, você recebe a colheita também, quando você faz coisas boas. No momento do atendimento aqui você está recebendo pérolas de sabedoria, né? Informações picadas assim, de ensinamentos, palavras de fé, e a gente vai interagindo com vocês aqui hoje. A Creuza, lá de Ipatinga, Minas Gerais, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e ela disse que a filha dela, a Claudiceia, falou para ela que sonhou que estava conversando com os pastores Edson e Eva. Quer dizer, os filhos dos ouvintes já estão sonhando já, né? Então, tem vários... Deus visita. Os seus anjos visitam através de sonhos, visões, revelações, e tem uma visitação chegando. Deus me visitou hoje à noite, hein? Deus anda me visitando. Então, Deus está visitando os ouvintes também, pastor exatamente. Edson. Se ela sonhou, né? Quer dizer, ela tem que orar. É forte. Ela tem que pedir ao Espírito Santo, né? Para dar um discernimento do significado, né? Mas pode ser que a Claudiceia está
precisando de uma busca, de uma direção espiritual. Isso. Às vezes ela está precisando de uma orientação espiritual, de uma palavra de direcionamento. Pode ser também que ela está com necessidade de comunhão, né, de conversar com pessoas espirituais que têm entendimento para ajudá-la, né? Pode ser isso. E pode ser, né? Deus fala de várias maneiras, através de sonhos também. Sim. Às vezes Deus pode usar, o Espírito Santo usa pessoas conhecidas para transmitir-lhe uma palavra de ânimo, de conforto, de alerta, de Sim. encorajamento, né? E pode significar outras coisas, mas eu creio que é coisa boa, né? Muito boa, porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E não tem para ninguém, não tem. Quando você não chega diante dele, você precisa chegar diante dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se achegue a mim e ele vai se achegar a você, é isso. Você tem que buscar, o raso não serve mais. Você tem que buscar mais profundo, mais no fundo. Se você passava só 5 minutos, tem que passar para 20. Se você passava só 20 minutos, tem que passar para meia hora. Se você ficava só meia hora, tem que dobrar para 1h30 e assim sucessivamente. Eu sempre ensino isso. Quanto mais compromisso você tem, mais tempo com Deus você tem que passar. Quanto mais responsabilidade você tem, mais tempo com Deus você tem que passar. Quanto maior a sua agenda, mais tempo você tem que apresentar ela para Deus. Porque Ele vai se revelando, Ele vai falar o quê? Põe em ordem, você está com muita atividade, diminui aqui, diminui ali. Ele começa a corrigir. E quando Ele começa a corrigir, Ele diz, põe ordem aí na casa. Põe ordem. Uma vez a gente tinha uma ouvinte, ela falava assim, que ela passava tanto tempo estudando para um concurso, mas ela não parava para ler a Bíblia. Ela parava muito tempo para estudar para um concurso e parava pouco para orar. Ela começou a perceber isso. E ela mudou a estratégia. Ela passou mais tempo com Deus e Deus foi dando sabedoria, foi dando entendimento, foi dando revelação, foi curando a sua mente, foi curando a sua concentração e ela foi aprendendo mais. Ela foi tendo foco, percepção, entendimento, conhecimento, revelação. E Deus foi limpando aquele pensamento ruim e ela conseguiu ter mais concentração. Amém, é isso aí, pessoal. Isso. Como a gente sempre indicou aqui, né? Eu estou sempre falando, né? Leia sempre a Bíblia, leia um capítulo. Às vezes não adianta você ler 5 capítulos num dia só. Melhor ler um, medita, faça uma meditação, aprenda a ler a Bíblia devagar, né? Respeite a pontuação, as vírgulas, né? Porque Deus pode falar ali numa palavra. Sim. É muito forte. Sim. Esse negócio, a Bíblia é a palavra de Deus, né, gente? Então vamos ler devagar aí que Deus fala. Deus fala, é. Também com a gente aqui o Gease, um abraço pro Gease lá de Joinville, mandando o seu bom dia. Ele disse que adquiriu o nosso livro e-book, né? Negócios com Deus. E disse que ele vai tirar uma folga hoje para começar a ler. Obrigado, Gease, pela sua generosidade aí e que você faça bom uso aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Já estamos recebendo alguns depoimentos, já recebi 4 depoimentos. Um deles me chamou a atenção, todos, né? Mas um falou assim, ela falou, olha, eu gostei porque lendo ali me inspirou a lançar o meu também, né? Ela disse que foi inspirada, mais ou menos isso, né? Ela falou outra palavra que eu esqueci agora, mas ela ouve assim, ela ajudou, ela agradece. Que bom, a gente fica feliz. Isso pega, né? São pega, né? Não, com certeza. Pega, o povo começa a É o efeito das coisas boas, né? Um faz, o outro quer fazer, né? Por isso que boas influências é bom, né? Sempre. E o Gease escreveu aproveitar esse momento para aprender com calma lições práticas para o meu dia a dia à luz da palavra de Deus. E ele está aqui, ele mandou aqui um áudio aqui, ele lançou uma música, o Semeador, né? O Gease, né? Se der tempo a gente toca aqui hoje ainda. Também com a gente a Betânia Rodrigues. A paz, pastor, estamos na escuta dessa programação que é bênção em nossas vidas, glória a Deus, ela escreveu. E ela escreveu, foi bênção, realizamos nosso sonho de conhecer vocês de perto, só gratidão a Deus. É verdade, mais um casal aqui, a Betânia, o esposo, né, estiveram aqui esse tempo atrás, acho que foi no mês passado, mês retrasado, se eu não me engano. E daí estiveram com a gente lá no culto também no presencial, conheceram a gente, um casal muito querido, né? É a Betânia Rodrigues lá de Pimenta Bueno, de Rondônia. A gente tem uma grande audiência nesse estado aí de Rondônia. E a Rosmari está dizendo, pastor, ela falou assim que a irmã Betânia
está na audiência também, manda um abraço para ela. Tive contato com ela através da pastora Eva, olha que legal. Você vê, ela se conheceu através aqui do Ministério Agindo Deus, de você, né, que falou para Rosemaria. Isso é o povo de Deus, povo abençoado, o povo que se conecta com pessoas de fé, né? É isso aí, que maravilha essa conexão de vocês duas, que lindo, que tremendo, que poderoso. A Betânia também adquiriu o seu livro aí, pastor Edson. Sério, Defina a sua visão. É. Estabeleça metas. Ore regularmente. Estude a palavra. Pratique a integridade. Construa relacionamentos. Exatamente. Até eu vou dar uma dica, não só de livro, igual música, né? Antigamente tinha CD, era LP, depois veio o CD, né? Agora é tudo plataforma digital, tudo mais fácil em termos. E eu lembro que às vezes alguém me dava um CD, você trazia das irmãs que você ia pregar nos congressos. Tô trazendo até hoje. Esses dias trouxe aí um dava pra pra mim, aí eu colocava no carro assim, e essa música não... Aí eu vou dar uma dica como é que funciona. Às vezes eu ouvia ali, a química não rolava, não tava legal o negócio, né? Mas depois, num outro dia, que eu tava assim, talvez mais sensível, né? Aí eu colocava e começava a ouvir uma faixa, a terceira faixa, pegava. Pô, que música bacana, que Deus falando e tal. Então eu vou transferir pro livro, pro e-book, ou seja, livro físico, no nosso caso esse é e-book. Chegou um CD de Guarapuava, tá com você pra gente ouvir ele. Tem que ouvir. Tá atrasada, tadinha. Deus tem que abençoe. ouvir. Não, vai dar certo, você vai ouvir, né? O CD você tem que lançar ele assim do carro, né? Vamos ouvir, vai tocar aqui na rádio. Vamos transferir para computador aqui. Sim. Então, aí o que acontece? O livro é assim, ó. Você tem que entender que às vezes você vai ler um livro, às vezes um capítulo não fala nada, mas o outro vai preencher. Então a pessoa tem que saber ler também. Primeira coisa, vai ler, peça a Deus, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, quero entender. Até para estudar, para faculdade, tudo, tem que pedir ajuda divina. É porque você né? tem que ler, meditar e entender. Por isso que não pode ser com pressa. Você tem que ler, anotar, refletir, ter o seu entendimento, a sua percepção de revelação, porque o livro tem uma revelação, e tem uma unção também de quem escreve. Então preste atenção nisso. Por isso não pode ser com pressa. Você pode ler qualquer revista, qualquer jornal, qualquer livro, mas meditar não. Meditar é diferente. Meditação é diferente porque você vai entender e vai compreender e vai receber uma revelação daquilo para o bem ou para o mal, para aquilo que você está lendo. Você entende isso? É igual um filme. Vai assistir porcaria para você ver. Sua mente fica perturbada. Assiste o que presta para você ver. Você muda a sua história, a sua vida, a sua trajetória. Então você tem que blindar o seu coração, limpar sua mente, construir relacionamentos e entender o que você põe para dentro de você. Então esse construir relacionamentos vai te curando. E você vai entendendo como seria diferente se a gente desse uma melhorada no nosso relacionamento com pessoas. E essa generosidade vai pegando você de um jeito que você dá uma paradinha assim, você vai tomar uma xícara de chá e Deus vai falar muito no seu coração. Então construa um relacionamento com Deus. Construa uma intimidade com Deus. E você vai aplanar, limpar os seus caminhos. Ele limpa, mas quando você entende, e você tem um entendimento espiritual, a revelação, ela nos sara, ela nos cura, ela nos liberta. É muito forte o que Deus faz na nossa vida. Então, ler é diferente de meditar. Preste atenção nisso. E é interessante sempre. O primeiro livro que você precisa ler todo dia, o primeiro livro é a Bíblia. Sim. Isso aí a gente não abre mão. Primeiro a palavra de Deus e depois ler bons livros também que pode te ajudar, né? E é isso aí. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo diferente, está um diferente gostoso, né? Porque a gente vai lendo a participação do ouvinte, vai comentando aqui e você vai recebendo gotas de sabedoria, pérolas de sabedoria, né? Você vai recebendo aí as instruções. Chegando uma mensagem aqui da Argentina. Um abraço nossos hermanos. É brasileira, no mínimo. Só ia complementar uma coisa importante para você, queridos, que quem lê sabe mais. Quem lê fala melhor. Quem lê escreve melhor.
Leia. Sabe mais, entende melhor o outro, tem mais entendimento de raciocínio, te ajuda. Aprende a ter concentração. Pastor, eu estou sem foco, estou sem concentração, eu não consigo, eu leio de trás para frente, eu leio no meio, eu começo pelo meio. Deus vai te sarar disso, querido. Deus vai te sarar disso. Vai te dar ordem, é pôr em ordem os seus pensamentos. Ah, pastor, eu estou lendo assim, ó, eu começo a ler, eu começo a viajar. Eu começo a viajar. É normal, tá? Se você é assim, é normal, você é um ser humano. Que bom que você é assim, se é normal. E Deus vai te dando foco. Você anota, você lê de novo. E você vai meditando em Deus. Deus vai falando, você pega a Bíblia, você vai ler a palavra. Deus vai falando. Quem lê sabe mais, fala melhor, escreve melhor, tem mais conteúdo. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, porque você entende daquele assunto. Seu patrão vai te promover. Ele vai olhar que você está se dedicando, que você está ficando inteligente. E ele vai falar o quê? Vem cá, você é a pessoa certa que eu estou precisando aqui para esse departamento. E você vai ser um mentor de outras pessoas. Você vai ajudar na empresa, você vai montar seu próprio negócio. Você vai ser um conselheiro, um mestre, um ajudador, uma ajudadora, um conselheiro. É isso que Deus faz, queridos. Ele olha quem está pronto, quem está preparado. E as guerras e lutas e batalhas nos preparam para coisas maiores. Então não reclame dos seus problemas, eles vão te lixando, te moldando, te lapidando para um crescimento maior em Deus e com Deus. E outra coisa importante, a pessoa gostar de ler, né, a Bíblia e outros materiais, livros, mas é nesse sentido de você não ficar só no título. Tem gente, igual o jornal, hoje quase não tem mais jornal de papel, né? Tem extinção, mas é eletrônico. Mas tem gente que lê uma notícia só como se diz, só no título, né? Ele lê lá. E às vezes a pessoa escreve, o jornalista escreve ali, e você vai pelo título, mas quando você lê a matéria, você vai ver que parece que não está batendo algumas coisas, né? Você tem que ler o conteúdo para entender, né? Então isso é muito importante. Então hoje existe muito narrativa, né? Coloca uma frase aí, joga no ar aí, o pessoal pega, mas quando você vai ver, né? Você vai ver essa frase está meio esquisita, né? E na Bíblia aqui, olha que interessante, se você ler o capítulo 17, Atos 17, você vai ver aqui que havia um grupo de irmãos chamado de Bereia, são os bereanos. É um grupo de pessoas da cidade antiga lá de Bereia, na Grécia. Eles são citados aqui em Atos 17. Eles são conhecidos por terem recebido a mensagem de Paulo e Silas. Olha só, Paulo e Silas ministraram sobre eles e eles receberam a mensagem com grande interesse, com grande alegria. Só que em vez deles aceitar aquela palavra imediatamente, eles foram examinar na Bíblia, estava batendo. Eles examinaram nas Escrituras se estava certo aquilo ali. Então eles examinaram. Então o problema de muita gente hoje em dia, que eles ouvem uma palavra, é verdade, é isso mesmo. E às vezes não é. Aí quando ele vai ver na Bíblia, não está batendo o negócio, né? Então é importante você ficar... E nos dias atuais, gente, o que está predominando aí, tanto ensino errado, herético, sabe, às vezes usando o nome de Deus, mas para enganar as pessoas, né? O espírito de enganação está correndo solto no mundo inteiro, no Brasil também, entendeu? O mundo inteiro no Brasil também, entendeu? Entendeu aqui o código aqui? Então é isso. Então você tem que entender que você tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, me dê entendimento da palavra, me dê discernimento. Espírito Santo, me dê discernimento. O que é discernimento? Você entender pela ótica de Deus, você entender algo e Deus te mostrar, aquilo ali não é legal, entendeu? Então, existia aqui algumas características desse povo aqui, lá de Bereia. O que era? Eles tinham a mente mais aberta, né, e mais nobre do que os irmãos lá de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica engolia tudo. Os bereanos falaram, opa, aqui nós vamos ver se está batendo esse negócio aqui, né? Então é muito interessante. Então não seja aquele cristão relapso, né? Que você escuta, mas não, né? Então você tem que ser mais analítico. Analisar não é analisar quem trouxe a palavra, e sim o conteúdo. É o conteúdo que é interessante, né? A gente analisar. São dicas, orientações. Hoje, primeiro programa aqui pela Marumbi de novembro, né? Porque dia 1 foi sábado, ontem dia 2 domingo.
aqui pelo rádio, é o primeiro do mês. E estamos aqui conversando com vocês, lendo a participação dos ouvintes e fazendo alguns comentários aqui que eu acredito que é muito importante também. Também com a gente aqui o Luiz, lá de Araucária, mandando o seu bom dia e que Deus abençoe a todos. Também conosco aqui o Victor, né? Tá fazendo a construção aqui, diz que hoje ele está colocando a cumieira da telha. Olha só, irmão, cada dia ele manda um trecho da construção dele, que é a fase da construção, né? Aí quando estiver pronto, ele vai mandar uma filmar da casa pronta. Um abraço aos queridos, o pai e o filho trabalhando na construção civil e que Deus continue abençoando aí essa obra. É isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. A Tereza do Capão Raso. Escutamos todos os dias e já depositamos nosso tijolinho da fé em agradecimento a Deus. Tereza e Vera do Capão Raso em Curitiba. Tereza e Vera, muito obrigado mesmo de coração aí a vocês aí que têm apoiado nosso ministério. A gente agradece de coração e estendemos esse agradecimento a todos os agentes de Deus, a todos vocês. Inclusive, vamos pôr no ar, Marco Antônio, quem está na técnica hoje, o Marco Antônio, eu mandei um áudio aí de 1 minutinho e pouco, você vai ouvir uma oração da nossa equipe lá no hotel ontem, o homem Israel fez a oração exclusivamente para os semeadores financeiros. Vamos ouvir essa oração, foi muito especial, ele orou com muita fé e a gente trouxe para o rádio aqui nesta manhã. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor, por todas as vidas, Senhor, que estão, Senhor, neste momento ouvindo esta oração, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando elas, Pai, com a bênção de Jeová Jiré, Pai. Abrindo, Senhor, sobre a vida delas, Pai, as janelas dos céus, ó Pai. Senhor, essas vidas, Senhor, que contribuem com este ministério, Pai, sobre todo este planeta, Pai, sobre este país, Pai, o Brasil, Senhor. Deus, há vidas, Senhor, espalhadas por todas as regiões, Senhor, que mantém, Senhor, esta voz, Senhor, falando do Teu reino, da Tua palavra, Pai, do Teu evangelho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor toque eles agora, Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, abençoa o salário deles, a fonte de renda, Pai. Abençoa, Senhor, aquele que é empregado, aquele que é autônomo, Senhor, que recebe, Senhor, o seu salário todo mês, ó Pai, dando a ele, Senhor, premiações, bonificações, Senhor, participação de lucros, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, prospera a empresa que este irmão trabalha, ó Pai, aquele que é autônomo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, envia clientes, Senhor, envia, Senhor, para esta vida, Pai, pessoas, Senhor, para ela fechar negócio, contratos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja prosperando, Senhor, grandemente a vida deles, Pai, abrindo, Senhor, as janelas dos céus, porque está na Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, amém, Jesus. Então não esqueça, nós temos o canal lá no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, você pesquisa lá, @ADQI. Inclusive você que pensou assim, eu já sou inscrito no canal, dá uma olhadinha lá, porque eu escuto esse pessoal que entende mais e fala, dá uma olhada, desinscreveu, né? Apertou o botão errado lá, né? Então veja lá e não adianta só se inscrever, tem que assistir, ouvir, compartilhar, aí você é edificado e ainda mais pessoas vai assistir também as nossas ministrações, né? Aí você está evangelizando junto com a gente. Mas o Clarence mandou aqui a sua mensagem do dia aqui. Hoje nossa reflexão é sobre duas promessas que Deus nos oferece: crescimento e proteção. Crescer é avançar, amadurecer, conquistar, mas crescer sem proteção é perigoso. Por isso Deus não apenas nos faz crescer, Ele nos guarda enquanto crescemos. Salmos 92:12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmos 121:5, o Senhor protegerá você, Ele está sempre ao seu lado para lhe defender. Deus quer que você cresça espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, mas Ele também quer que você esteja coberto, guardado e seguro. Crescimento sem Deus é risco, proteção sem movimento é estagnação, mas crescimento com proteção é avanço com paz. Hoje declare com fé: eu estou crescendo e estou protegido, porque o Senhor me guia e me guarda em cada passo. Completo. Mensagem bacana. Completo. Parabéns pro Clarence aí. Completo. Persevere, queridos. Você precisa perseverar continuamente. Não desista. Não pare no caminho.
Pare para descansar, mas não fique parado. Avance, prossiga. Receba nessa manhã o renovo, a paz que vem de Deus para o seu coração. Exatamente. Vamos então orar, mas antes da oração, esse momento de oração, nós vamos trazer uma reflexão aqui, a chamadinha aí. Nós já entramos com uma breve reflexão para fechar a programação de hoje, e já declarando e profetizando um mês de novembro de saúde, de paz, de alegria, e se vier alguma turbulência, Deus vai acalmar a tempestade. Mensagem de Deus para o seu coração. A Bíblia diz no livro de Hebreus, é muito interessante o que diz aqui, Hebreus capítulo 12, né? O verso 2, ele diz assim que, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É muito importante essa palavra aqui, eu separei alguns trechinhos aqui, para dizer para todos vocês que a vida cristã, preste muita atenção nisso aqui que vai te ajudar muito se você não sabe. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida, meus amados. É isso, uma corrida. Agora preste atenção que não uma corrida de velocidade, não, mas é uma corrida de resistência, ou seja, uma maratona da fé. E é interessante aqui que o autor de Hebreus, justamente ele nos encoraja a prosseguir firmes, olhando não para as circunstâncias, mas olhando para o nosso amado e querido Jesus, o autor e consumador da fé. Olha só essa parte desse versículo, do verso 1 de capítulo 12 de Hebreus. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Interessante que essas testemunhas aqui que ele está mencionando na realidade, os heróis da fé, mencionados no capítulo 11. Eu encorajo você depois a ler o capítulo inteiro de Hebreus capítulo 11. Ali fala de Abraão, Moisés, Noé, Sara e tantos outros homens e mulheres de fé que perseveraram mesmo sem ver todas as promessas cumpridas. Então preste atenção, eles são o testemunho de que vale a pena crer. Portanto, gente querida, assim como eles venceram pela fé, nós também podemos vencer. Mas lembre-se de uma coisa, lembre-se de um detalhe aqui. Você não está só, entendeu? Você não está só. O céu inteiro é testemunha, e ele está testemunhando a sua caminhada. Então continue firme na fé, porque há uma grande nuvem de fé te inspirando. É o que tem acontecido aqui semanalmente pelo agindo Deus. Você tem recebido palavras de fé, palavras de encorajamento, e se você está recebendo, entendendo e colocando em prática, com certeza você está desenvolvendo a sua fé, crescendo na fé e vencendo os obstáculos que aparecem. Tem dia que não aparece nenhum obstáculo, mas tem dia, né, que aparece alguns. Por isso a importância de você se livrar de tudo que te atrapalha nessa corrida espiritual. Olha o que ele diz aqui: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Essa palavra falou muito forte comigo, e por isso que a gente está compartilhando com vocês também, porque muitos querem correr. Estou falando da corrida espiritual, da jornada da fé, da maratona da fé. Muitos querem correr, mas estão presos, pastor Eva, presos a pesos desnecessários. Eu vou dar alguns pesos aqui, que muita gente está com esse peso, aí ela não desenvolve. Um peso que está pegando muita gente: mágoas. Está cheio de gente, cheio de mágoa, inclusive na seara do povo de Deus, que tem de cristão magoado, e isso te trava na vida, isso te impede de crescer, de desenvolver. Então, essa trava aqui, esse peso da mágoa está te afundando, está te afundando. Está te afundando na tristeza, aí vem culpas, vem dúvidas, vem medos. Como diz a Bíblia, né? Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema. Uma situação difícil que você não consegue gerenciar, dominar, administrar, resolver, perturba a sua mente, te cansa, não deixa você tomar decisões sábias,
decisões com inteligência. Por isso você tem que observar. Você tem que observar de dentro para fora. Se você está muito cansado, se você está muito preocupado. Você não pode tomar decisões quando você está cansado. Você não pode tomar decisões quando você está muito feliz também. Porque você fica empolgado. Sabe quando você está muito feliz, muito empolgado, e você começa a assumir responsabilidades e compromisso, e você chega em casa, pega a agenda, e você diz, puxa, eu marquei isso aqui, mas eu já tinha isso. Na empolgação. Você ficou empolgado? Com medo de falar não? Não queria desagradar? Você pode falar não, você pode olhar na agenda. Puxa vida, pode ser mês que vem, porque esse mês a minha agenda está complicada, tem uma reunião importante. Dá para você me avisar 2 meses antes? É isso, querido, não tem problema. Então Deus quer que você ponha a sua casa em ordem. A sua vida espiritual está correndo risco. Você tem que pôr a sua vida espiritual em ordem. Você precisa ter uma vida espiritual em ordem. Porque a vida profissional, familiar é cansativa, é correndo para lá, correndo para cá. E você não para falar com Deus. Você quer fazer do seu jeito, eu quero fazer do meu jeito sempre. Aí Deus puxa você um pouquinho, fala, vamos dar uma parada aqui, vamos conversar um pouco, porque isso aqui está fora de ordem. Responsabilidade com a vida espiritual. Exatamente. Então, uma dica aqui, peça em oração, peça ao Espírito Santo, não é? Que te revele o que tem te impedido de avançar. E deixe aos pés da cruz. Coloque aos pés da cruz esse problema, essa carga. Sabe por quê? Porque a fé, a caminhada da fé, a jornada da fé, a fé exige leveza. Sabe por quê? Porque quem carrega bagagens do passado não consegue correr livremente rumo ao propósito de Deus. Você já viu um corredor de maratona? Ele correr de calça jeans, correr de blusa de frio, essas coisas? Não. São uma roupa leve, específica para aquele esporte ali, para aquela atividade, não é? É assim que funciona. Então, a fé exige leveza. Então, talvez você está carregando mágoas, culpas, dúvidas, medos e até pecados não confessados. E quem está com pecado não confessado não prospera, não vai para frente. Tem que confessar para Jesus, se arrepender, né, para ele corrigir a sua rota. Veja, nem tudo é por causa de pecado. Às vezes é um erro, não é um erro de tática, de lógica, enfim. Mas a Bíblia recomenda, corra com paciência e perseverança. Ele diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste atenção para a gente orar. A corrida da fé não é apenas, não é feita por impulsos. Preste atenção nisso aqui. A corrida da fé não é feita de impulsos, mas é feita de constância, ter constância. Então Deus tem uma carreira específica para cada um de nós. Não é uma competição com os outros, não. É uma jornada pessoal com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Então, a paciência aqui é a fé em movimento, a confiança de que o tempo de Deus é perfeito. Então, lembre-se de uma coisa, quem corre olhando o relógio se cansa, mas quem corre olhando o alvo permanece firme. Que Deus te ilumine e te fortaleça com esta reflexão, com esta palavra. Tenha um dia, tenha um mês, tenha um ano, enfim, tenha um momento, ande com Deus diariamente, porque a jornada da fé é cada dia novas experiências com Deus. Pai querido e santo, queremos te agradecer por esse momento de fé, com as pérolas de sabedoria através da tua palavra. Senhor, que o ouvinte tenha compreendido tudo que ele ouviu nessa programação e especificamente esse momento específico de nós não ficarmos embaraçados com as coisas dessa vida e perder o alvo, mas fortaleça a fé e o ânimo de cada um. E se alguém está fora dos teus propósitos, Senhor, mas que hoje ele possa estar entrando na tua agenda, Pai, e que o Senhor esteja agindo e operando milagres, e colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando.
os mais diversos pedidos que estão chegando neste momento, pessoas precisando de emprego, de trabalho, de salário, outros precisando de uma cura divina, até de um milagre em alguma área da vida, e nós concordamos com o milagre e cremos que é o dia, é a hora do teu agir em nome de Jesus. Senhor Deus, quantas pessoas nesta manhã estão fora dos teus caminhos, da tua vontade, dos teus projetos. Entregamos agora nas suas mãos essas pessoas, esses lares, essas famílias, esse trabalhador, este jovem, este casal, tudo e todos nas suas mãos. E que haja alinhamento físico, mental, espiritual, profissional. Ajuda esse que é o nosso intercessor e esse que é o nosso investidor. Que já é uma coluna dessa grande obra de evangelização. Que possamos crescer, avançar, prosseguir, prosperar, levando luz, levando libertação aos cativos e oprimidos através da voz. Em nome de Jesus. Abençoa poderosamente este homem, esta mulher que está desempregado, que está em busca de um trabalho, que fizeram um propósito com Deus de ouvir essas programações neste mês de novembro, com um projeto, com um propósito de portas abertas. Eu sei que o Senhor é bom o tempo todo e milagres, prodígios, maravilhas vão acontecer, estão acontecendo. Abençoa suas contas a pagar, contas a receber, passaporte, CPF, CNPJ, tudo e todos. Entregamos nas suas mãos essa água, esses documentos, nas suas mãos e cremos que o Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Jeová Rafa, o médico dos médicos. Todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!